Olá pessoal, tudo bom? Então, vamos retomar nosso estudo. Agora a gente está no último bloco de equivalência. Então, assim, lembrando que para você fazer questões de equivalência, você tem que estar sempre focado em fazer resumo. Foque em sempre o seguinte: pensa numa questão que o examinador sabe como a grande maioria pensa, e equivalência é uma delas. Na equivalência, o examinador sabe que a grande maioria tem resistência de fazer resumo. E o pior, algumas pessoas vão para o lado de construir a tabela verdade. Então, se você construir a tabela verdade, não é que você está errado, não, você está correto, pode fazer também. Mas você vai para um caminho que a grande maioria vai. Então, lembre-se que você tem que ir para um caminho diferente. Eu sempre falo isso. Vá para um caminho diferente da grande maioria. Se o examinador sabe que a grande maioria está indo para um lado, ele já sabe exatamente como ele vai preparar essa prova. Então você, se também sabe disso, vá por um caminho diferente, vá por um caminho alternativo. Seja meu caminho, seja o caminho de outra pessoa, não tem problema. Usem caminhos diferentes que o examinador está esperando. Porque assim você consegue pontos que outras pessoas não vão conseguir. Ou, se conseguirem, elas vão se prejudicar, porque elas vão perder muito tempo numa questão e vai cansar a mente e prejudicar nas outras. É assim que a gente faz concurso, ok? Então, assim, ao longo do meu curso, eu sempre vou estar dando algumas dicas para vocês. Vou parar um pouquinho para falar algumas coisas importantes para vocês, mas sempre com foco na sua aprovação. Sempre com foco em que você consiga se classificar. Nunca vou chegar aqui, você vai me ver contando piada de nada, porque nós temos que ser objetivo, nós temos que ser direto. E é o que eu estou tentando fazer com vocês. Ok? Então vamos lá. Olha só. Vamos retomar aqui alguma coisa. Olha só. Agora, retomar, vamos relembrar um pouquinho. Se a frase tiver uma condicional, tá? Uma condicional. Se o examinador colocar outra condicional, é porque ele quer que você faça o quê? Na equivalente, tá? É uma frase equivalente. O que ele vai querer que você faça com a frase de cima? Ele quer que você volte negando. Lembra? Se ele colocar o se nas duas, ele quer que você volte negando. Ah, mas e se ele colocar o se em uma e na outra ele colocar um ou? O que eu vou ter que fazer? Se ele colocar um ou, eu vou ter que fazer o que com a primeira? Negar. Eu vou ter que fazer o que com a segunda? Manter. Lembra que isso aqui é o contrário da sua negação. Como é que você faria a negação dessa condicional? Vamos relembrar um pouquinho. Como é que você faria a negação dela? A negação seria o quê? Mantenho a primeira e nego a segunda. Aqui vai ser exatamente o contrário. Ou seja, vai ser o quê? É o contrário da negação. Então, você viu que na negação você coloca o e, então o que você vai ter que fazer? Que você vai ter que colocar o ou. E o que você vai ter que fazer com a primeira? É como se você negasse isso aqui, ó. No lugar do E, coloca O, aqui está A, vai virar não A, aqui está B, vai virar, aqui está não B, vai virar B. Então, assim, eu esqueço isso aqui, tá? Isso aqui seria a minha equivalente, só que agora usando ou. Aí você me pergunta, como é que eu vou saber qual caso que é? Depende do examinador. O examinador que vai definir qual caso que você vai usar. Se você vai usar o caso do se, então, voltar negando, ou o caso do ou. É o que ele vai definir. Ok? Então tem o primeiro caso, lembram do primeiro? Que você voltar negando, certo? Você volta negando. Segundo caso, qual seria o segundo caso? Colocar um ou. E se ele colocar o ou, o que vai ter que fazer? Nega a primeira, mantém a segunda. E o terceiro caso? Qual seria o terceiro caso? Seria ele falar a mesma coisa. Certo? Falar a mesma coisa. Ou seja, ele me dá uma frase sinônima, uma frase equivalente. Ok? Vamos dar uma olhada então nessa questão para a gente relembrar. Aqui eu tenho uma proposição, ele fala de proposição. Aí ele fala, se o interessado der 3 passos, alugará a pouca distância uma loja
por um valor baixo. É equivalente, olha, ele falou diretamente o que é equivalente, certo? Lembrando que ele não precisa dar equivalente, ele não precisa escrever equivalente. O que ele pode fazer ali na questão? Vamos lá, o que ele pode colocar ali no lugar de equivalente? Ele pode colocar mesma tabela verdade, lembram? Ele pode falar, não sei o que, possuem a mesma tabela verdade. Mesma tabela verdade. Isso aqui é a mesma coisa. Ele está te pedindo equivalência. Ele também pode falar que possuem valores lógicos. Valores lógicos iguais também seria equivalência. E tudo isso aí quer dizer equivalência. Certo? Então, olha só. Se o interessado der 3 passos, então vamos fazer o resumo na frase. Se o interessado der 3 passos, então alugará a pouca distância. Vamos lá, o ideal é vocês fazerem sempre o resumo, tá? Alugará a pouca distância uma loja por um valor baixo. Ó, eu já sei que é uma condicional, porque ele me deu uma condicional, certo? Então, olha só, agora eu tenho que ver qual caso de equivalência que ele vai pedir, porque lembra que eu falei para vocês 3 casos, tá? Só que ele falou, ó, é equivalente à proposição se, ele colocou outro se. Então, automaticamente, ele já te falou o que ele quer. Ele quer que você faça o quê? Que você volte negando, de trás para frente. Então, como é que você vai fazer? Se não alugar, como é que você faria? Se não alugar, lembra que raciocínio lógico é a ideia. Aqui está alugará, aqui está alugar, não tem problema nenhum, é a ideia. Se não alugará a pouca distância uma loja por valor baixo, então, aqui está dizendo que o interessado deu 3 passos. O que eu vou falar? O interessado não deu 3 passos. Pode ver que a frase não tem lógica nenhuma. Só que ele faz isso para que as pessoas fiquem presas, fiquem ligadas ao sentido da frase, mas não precisa ter. Aí vamos lá. O correto seria esse, se não alugar a pouca distância. Como é que ele falou aqui? Ó? É equivalente a se o interessado não der 3 passos. Foi isso que você começou a falar? Não. Então a questão está errada. Pronto, já acabou, está errado. Ok? Essa questão caiu no Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, tá? De Brasília. Foi feita pelo CESP. Ok? Agora, treinando aqui em cima dessa questão, será que eu posso, no lugar de alugará a pouca distância, posso colocar aqui, não alugará a pouca distância, colocará, alugará, no lugar de não alugará a pouca distância, eu posso colocar alugará a uma grande distância. Eu posso trocar? No lugar de não alugará a pouca distância, eu posso falar alugará uma grande distância? Com certeza eu não posso. Porque não alugar a pouca distância não quer dizer que vai ser uma grande distância. Nesse caso aqui, ó, você colocou não deu 3 passos. Então, no lugar desse não deu 3 passos, será que eu posso colocar o interessado deu 4 passos? Será que eu posso fazer isso? Também não. Porque quem não deu 3 passos não quer dizer que tenha dado 4 passos. Não posso. Eu não poderia trocar, a questão estaria errada. Ok? Então tome muito cuidado com isso. Qual o caso que ele está me pedindo? Quem vai me definir o caso que ele quer é ele mesmo, é o examinador que vai me definir o caso que ele quer. Ele define o caso. Você só segue. Ok? Você segue ele, mas ele define o caso. Por exemplo, se nessa questão aqui ele tivesse colocado para mim um ou, como é que você faria? Se ele tivesse colocado um ou, o que você faria com a primeira frase? Lembram? Primeira frase eu faria o quê? Eu posso negar. Então, como é que eu faria? O interessado não deu 3 passos, porque eu tenho que negar a primeira. Ó. Como é que seria simbolicamente? Ficaria
coloco o ou no meio. O que eu falei? Negaria a primeira e manteria a segunda. É o contrário da negação. Na negação eu mantenho e nego. Aqui vai ser nego e mantenho. Então, neguei a primeira. O que eu faço com a segunda? Mantém. Ou alugará a pouca distância. E assim vai. E a pouca distância, certo? Aqui é a pouca distância. Ok? Então, ficaria exatamente assim se ele fizesse, se ele quisesse aqui uma frase com ou. Mas ele não quis, ele não pediu. Então, nesse caso, eu vou fazer. Nesse caso, ele pediu que tinha outro se. Então, eu tenho que voltar negando, certo? E como é que seria essa mesma frase usando o terceiro caso? O terceiro caso seria você falar a mesma coisa. Então, como é que seria? Como é que eu posso falar essa frase aqui usando outra ideia? Sem usar o se, mas que passe ideia do se. Vamos lá. Vou dar 5 segundos para vocês. Ok? Então, vamos lá. Olha só. Eu posso escrever essa mesma frase. Ó. Uma das formas é como o interessado deu 3 passos. Aliás, não. Como o interessado deu 3 passos, eu tenho que pegar a frase aqui em cima, certo? Como o interessado deu 3 passos, então alugou a pouca distância. Alugou a pouca distância uma loja por valor baixo. Pronto. Isso aqui, ó. Essa aqui é equivalente a essa. As duas são equivalentes. Por que eu sei que são equivalentes? Esse como aqui, ele está com ideia de si? Como é que eu sei se está com ideia de si? Basta você tentar encaixar o então na vírgula. Então, vamos lá. Vamos ver se você consegue encaixar o então. Como é que você falaria? Como o interessado deu 3 passos, então, tá vendo que aqui cabe o então, ó? Aqui cabe o então? Então, alugou, então quer dizer que isso aqui está certo. Questão se também estaria certa desse jeito. Ok? Então, olha só, são 3 casos de equivalência que você vai ter que testar. Só que o CESP, ele já te direciona o caso que ele quer. Se ele colocar o se nas duas, ele quer que você volte negando, tá? Sempre voltar negando. Se ele colocar o se em uma e ele não na outra, ele não colocar o se, o que ele quer que você fale? Se ele não tiver o ou lá, ele está querendo que você fale a mesma coisa. E se ele colocar o se em uma e na outra ele colocar o conectivo ou no lugar do então é porque ele está querendo que você use, que você negue a primeira e mantenha a segunda. Ok? Então é assim que a gente vai fazer sempre. Ok? Então vamos lá, retomando aqui. Agora vamos ver uma outra questão. Considerando a proposição se, ó, de novo se, o bendito condicional. Se nesse jogo não há juiz, vamos lá. Se nesse jogo não há juiz, então não há jogada fora da lei. Então, ó, é escrever rápido mesmo, não precisa se preocupar com desenho de letra, não. Escrevam rápido, tá? É rapidez, é raciocínio rápido. Então, vamos lá. Se nesse jogo não há juiz, então não há jogada fora da lei. Isso aqui foi o que ele falou aqui em cima. Aí ele pede, isso aqui que é no TRT da 17ª. Ele quer uma frase equivalente ao P. O P é esse aqui, ó. Então, vamos lá. Como é que seria uma frase equivalente a ela? Aí eu vou dizer, opa, mas tem 3 casos. Qual o caso que ele quer? Ó? Ele colocou um outro se. Então, automaticamente, ele já me direcionou. Qual o caso que ele quer? Ele quer que eu volte negando. Então, vai ficar o quê? Se há jogada. Lembra que eu volto negando? Aqui está dizendo que não há. O que eu vou falar? Se há jogada fora da lei, então aqui está dizendo que nesse jogo não há juiz. O que eu vou falar? Nesse jogo há juiz. Pronto. Então eu voltei negando. Aí vamos ver se ele fez isso. Se há jogada fora da lei, então nesse jogo há juiz. Perfeito, questão certíssima. Ele fez correto.
ok? Então ele fez perfeito, corretíssimo. Ok? Então, viram aí certinho? Ah, e se ele usasse o ou para a gente treinar? Vamos treinar porque é importante o treino. E se ele tivesse usado o ou? Não há, nesse jogo não há juiz. E se ele quisesse uma equivalência, só que agora usando o ou? Como é que você faria? O que você faria com a primeira? Negaria. Então, como é que vai ficar? Nesse jogo, aqui está dizendo que não há juiz. O que eu vou falar? Há juiz. Ou, o que eu faço com a segunda? Mantenho. Não há jogada fora da lei. Pronto. Então, se ele quisesse com o ou, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que negar a primeira, só que a primeira tem o não, então some o não. A segunda eu mantenho do jeito que ela está. Eu mantenho e aqui seria. Ok? Agora, lembre-se também que ele pode fazer o caminho inverso. É como se ele te desse uma frase com ou e ele pedisse uma frase equivalente. O que você teria que fazer? Ó? É como se você fizesse o caminho de volta aqui. A frase teria que aparecer um se e um então, certo? Aí olha só, aqui está nesse jogo a juiz. O que eu teria que fazer com a primeira? Negar. Então eu nego a primeira. Então ficaria, ó. Imagina um caminho de volta aqui, ó. Nesse jogo há juiz. O que eu falaria? Nesse jogo não há juiz. Eu nego a primeira, certo? E o que eu faço com a segunda aqui, ó? Pode ver, ó. Eu mantenho a segunda. Então, se ele me pedir uma frase equivalente ao ou, vou apagar aqui e vou colocar uma outra frase com ou. Se ele me pedir uma frase equivalente com ou, como é que eu vou fazer? Por exemplo, se ele me pedir uma frase assim, ó. Chove ou gato late. E ele me pediu uma frase equivalente a essa. Aí você falou, mas eu não tenho que trocar o e pelo ou? O ou pelo e? Não, porque não é negação. É equivalência, tá? Se é equivalência, como é que a gente vai fazer? No lugar do ou vai ter que aparecer um se e o então. Aí o que eu tenho que fazer com a primeira? Eu tenho que negar. Então vai ficar como? Se não chove. Ok? O que eu faço com a segunda frase? Mantém. O gato late. Então essa frase aqui, ó, ficaria equivalente a essa, ó. Essa daqui de cima ficaria equivalente a essa. Chove ou o gato late, ficaria. Se não chove, então o gato late. Essas duas, elas são equivalentes. Ok? Certinho? Então, depende do que ele vai te perguntar. Se ele colocar o se numa frase e ele te pedir a equivalência, você vai olhar o que ele está usando, porque ele pode usar quantos casos? 3. Mas se ele usar o ou lá em cima e te pedir uma equivalência, só tem uma. Vai ter que usar o quê? Se então. A não ser que ele pegue esse se então e use a ideia. Igual a gente fez na questão anterior. Lembra que nós fizemos no bloco anterior? Uma questão que falava, enquanto a população não aprender a votar, nós fizemos lá. Se você não está lembrando, dá uma relembrada lá no bloco anterior, porque a gente fez essa questão no finalzinho da aula. Ela é importante. Ali ele queria que você soubesse a equivalência do ou e automaticamente você também soubesse falar a mesma coisa. Ok? Então é isso que geralmente eles fazem. Certinho? Então vamos lá. Ó. Outro caso. Isso aqui caiu na Caixa Econômica 2014, tá? Aquela anterior caiu no TRT da 17ª. Caixa Econômica. Considerando a proposição, se Paulo não foi ao banco, então ele está sem dinheiro. Olha, isso aqui é uma condicional. Ok? A negação da referida proposição pode ser expressa por opa, agora ele quer a negação. E aí, vocês lembram como é que faz isso? Como é que eu faço negação? 5 segundos para vocês. Vejam aí. Ok? Então vamos lá.
Vocês marcaram certo ou errado? Se vocês marcaram certo, perfeito. Questão certinha. Vamos lá. Como é que eu nego uma condicional? O que eu tenho que fazer com a primeira? Lembra que eu tiro o se, eu tirei o se, olha aqui que ele tirou. O que eu tenho que fazer com a primeira frase? Manter. Olha aqui que ele manteve, ó. Foi igualzinho. E mantenho a primeira e nego a segunda. A segunda está dizendo que ele está sem dinheiro. O que eu vou falar? Ele não está sem dinheiro. Ok? Então aqui, isso aqui certinha, porque ele falou exatamente uma frase equivalente. Ok? Questão 24. A proposição considerada, ó, é isso que os examinadores fazem. Uma hora eles cobram para você uma negação, na mesma questão eles estão te pedindo equivalência. Porque eles sabem que uma confunde com a outra. Porque na equivalência, ó, ela pode manter o se. Olha aqui que ele está querendo que você mantenha. E na negação, você não pode ter o se. Lembre-se que para negar é você chamar a pessoa de mentirosa. Se você está chamando a pessoa de mentirosa, negação não pode ter outro se. Negação aqui, se ela tivesse o se, já estaria errada de cara. Tá? Então vamos lá. Se ele quer uma frase equivalente a essa daqui, como é que você faria a equivalência dessa? Só que agora seria usando outro se. Como é que você faria? Você falaria, ó, daqui para lá, certo? Então como é que faria? Concorda que você falaria assim, se ele não está sem dinheiro? Mas ele quem? O Paulo. Então eu posso começar pelo Paulo. Se Paulo não está sem dinheiro, então aqui está dizendo que ele não foi ao banco. O que eu vou falar? Foi ao banco. Ok? Vamos ver como é que ele escreveu. Se Paulo não está sem dinheiro, perfeito, então ele foi ao banco. Certíssima questão. Questão perfeita, questão certa também. Então, assim, é isso que eles fazem numa prova. Uma hora é a negação e uma hora é a equivalência. Por isso que é importante a gente estar sempre voltando de vez em quando nas questões que a gente já viu. Porque seu cérebro, ele vai apagando. Então, eu estou sempre voltando, eu estou sempre... assim que possível, eu estou botando uma questão que vocês já viram lá atrás ou que você já saiba responder. Porque se você seguir a sequência das aulas, as minhas aulas vão estar amarradas. Uma aula vai depender da outra, que vai depender da outra. Porque na hora do conhecimento que o SESP quer analisar em você, ele não quer o conhecimento compartimentalizado. Ele quer um conhecimento que um consiga levar ao outro, que eles consigam se complementar. Esse é o foco do SESP. Então, assim, eles querem que você tenha um conhecimento global e não aquele conhecimento micro. Eles querem uma visão macro, que é o que eu estou tentando passar para vocês. Mas sempre a gente tem que estar revisando. A gente tem que estar relembrando porque seu cérebro vai apagando. À medida que a gente vai seguindo, o seu cérebro vai apagando. Ainda mais que serão muitas videoaulas. Imagina nesse curso, com essas muitas videoaulas, se eu fizesse no primeiro bloco, negação, segundo bloco, não sei o que, terceiro, quando chegar lá no último, você já não vai lembrar do primeiro. Então, por isso que a gente tem que estar, de vez em quando, vai lá e volta. Vai lá e volta. A gente vai capturar aquela ideia, mas seguir adiante. 2 passos para frente e 1 passo para trás, sempre. Ok? Vamos lá. Vamos ver outra questão agora. Ó, essa questão caiu na prova do IBAMA. Vamos lá. Se o atual aquecimento global é apenas mais um ciclo do fenômeno, como a presença humana no planeta é recente, então a presença humana no planeta não é causadora atual do aquecimento global. P4, ou seja, esse aqui, ele está dizendo que é logicamente equivalente a. Dá uma analisada aí. Ok?
E aí? O que vocês marcariam? Primeira coisa, você viu que no lugar do se aqui, ó, ele colocou o como? Aí a minha pergunta é, este como, ele está com a ideia de si? Essa é a minha pergunta, tá? Então, vamos lá. Se o atual aquecimento global é apenas mais um ciclo do fenômeno, parará, como é que eu sei se está com a ideia de si? Eu tento encaixar o então que é o dedo duro. Vamos lá. Como o atual aquecimento global é apenas mais um ciclo do fenômeno e a presença humana no planeta é recente, então, olha que cabe o então aqui. Se cabe o então, é porque esse como está com a ideia de si. Vejam se ele falou a mesma coisa, se essa frase é a mesma de cima, só que de forma diferente. É a mesma ideia. Ele só está tentando passar de outra forma. Ok? Então ele está tentando passar a mesma ideia, só que de forma diferente. E a questão está corretíssima, certinha, porque ela passou a mesma ideia. Só que no lugar do se, ele usou o como, e no lugar dessa vírgula aí, nessa vírgula aqui, ele está querendo que você use o então, cabe o então. Então, na verdade, está passando a mesma ideia do se então. Então, a questão estaria corretíssima, ok? Agora, olha só. Eu quero que vocês tomem muito cuidado com essa jogada aqui, ó. Peraí, antes da gente olhar aqui. Ó, se as duas frases tiverem um se, vou fazer um resumo aqui, ó. Se uma frase tiver o se, a outra tiver o se na equivalência, tá? O que você vai fazer? O que você faz? Vamos lá, o que você faz? Primeira coisa, você volta negando na equivalência, certo? Se uma frase tiver o se e a outra tiver o ou, o que você vai fazer? Nega a primeira, coloca o ou e mantém a segunda. Ok? Se uma frase tiver o se e a outra não tiver nada, não tiver nem o ou, nem o outro se, o que ele está querendo que você faça? Ele está querendo que você fale a mesma coisa. Tá? Fale a mesma coisa. Agora, e se as duas frases não tiverem o se? O que você vai fazer? Por exemplo, se eu te perguntasse essa frase aqui, ó. Como chove, neva. E eu pergunto, quando chove, neva. Eu quero saber se essas duas frases, se elas são equivalentes. E aí? Ó, você está vendo que aqui não tem o se e aqui não tem o se. Eu estou querendo saber se elas são equivalentes. Pelo menos uma delas tinha que ter. Ó, igual estava aqui, ó. Uma delas tinha. E aqui não tem nenhuma. É esse caso aqui. Nesse caso, o que eu vou fazer? Eu faço aparecer o se nas duas. Tá? E automaticamente eu caio no primeiro caso. Como assim? É como se eu pegasse essa frase aqui e fizesse, ó. Eu faço aparecer. Vou fazer. Como é que vai ficar? Se chove, neva. Vou aparecer na segunda. Como é que vai ficar? Se chove, neva. Olha só. Nesse caso aqui, as duas passaram. Olha só. Nesse caso aqui, as duas passaram a mesma ideia, certo? Porque ficou exatamente a mesma frase. Essa frase é igualzinha a essa. Então, nesse caso, ela estaria certa. Ok? Mas toma cuidado, que se aqui fosse essa frase aqui, ó, quando neva, chove, olha só. O que iria mudar aqui? Você concorda comigo que aqui ficaria o seguinte, ó. Quando se neva, então chove. Você concorda? E agora, neste caso aqui, você julgaria certo ou você julgaria errado? Imagina aqui voltar negando. Se tiver outro se as duas tiverem um se, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer com a frase? Voltar negando. Olha aqui se ele voltou negando. Não. Então a questão estaria errada. Se fosse desse jeito aqui, estaria errada. Mas daquele outro jeito que estava, ela estaria certa porque ele teria a mesma frase. Ele seria a mesma frase. Certo? Então esse aqui cai bem menos. Essa última jogada aqui
cai bem menos, ok? A que mais cai são essas três aqui que a gente já viu, ok? E agora, a gente vai fazer a questão 26. A negação, de novo, para a gente relembrar, a negação de uma frase com se. A negação do se pode ter outro se? Não. Então pronto, já está errado, acabou. Quantos minutos a gente demora aí? Pronto, isso é raciocínio lógico. Questão 27. Caiu na prova de inspetor de polícia civil do Ceará. A negação de toda pessoa pobre é violenta. Como é que eu nego todo? Eu tenho que furar a ideia. Lembram? Toda pessoa pobre é violenta. Pode ser, existe alguma pessoa pobre que não é violenta? Eu furei essa ideia? Furei. Então a questão estaria correta. Isso aqui a gente viu lá atrás nas questões. Ok? Quando a gente viu sobre negação. Aí você pergunta, ué, mas para que serviu esse texto imenso aqui? Para nada. Só para te cansar. O examinador sabe o que ele faz, ele está tentando te cansar. Ok? Então, agora, essa frase aqui para a gente terminar esse bloco, que é o Raul Seixas que fala, nunca é tarde para começar tudo de novo. Então, nunca é tarde para você começar a estudar. Se você parou há muito tempo, se você está um tempo parado, toda vez que você está abrindo o olho, Deus está te dando uma chance de você continuar. Deus está te dando uma nova oportunidade. Então, nunca desista, não pare, tá? Deus, aqui, o que eu quero que você faça? Você sempre pense que a oportunidade que você está tendo, outra pessoa não está tendo para estudar. Então, use a chance, use a oportunidade que Deus está te dando, porque nunca é tarde para você alcançar seu objetivo, ok? Alcançar seu sonho. Então, por hoje a gente fica por aqui, a gente encerrou esse bloco de equivalência e depois a gente continua com outros assuntos, diversos assuntos, mas sempre fixando do jeito que eu estou fazendo, ok? Obrigado, até a próxima, tchau, tchau.